a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Põe tua mão comigo e diga: viva o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Com toda certeza, Deus sempre tem uma palavra aos nossos corações, e hoje não será diferente, não. Um dia tão especial como o dia de hoje, um dia onde o mundo todo, quase o mundo todo, ou o mundo cristão, vamos falar assim, comemora a Páscoa. Evangelho de São Mateus, capítulo 28. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou a remover a pedra e assentou-se sobre ela. E o aspecto dele era como um relâmpago, a sua veste como branca neve. E os guardas, com medo, ficaram muito assombrados e ficaram como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, não tenham medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, pois já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, e com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Viva! Amém. Glória a Deus. Muito bem, pode se sentar. Nós tivemos este mês, às vezes, quando estudamos os textos bíblicos, acabamos comemorando duas Páscoas. Porque uma, a Páscoa judaica, que foi dia 8 passado, quarta-feira, o grande jantar, né, da onde surgiu toda a ideia para o cristianismo, e outra, hoje no domingo, dia 12, como nós temos passado o dia todo em meditação, em três palavras que trazem um mistério muito grande. O grande mistério da nossa fé, ou o grande mistério unificador da nossa fé. É dividido em três palavras que se fala no mundo inteiro: paixão, morte e ressurreição. Olha que coisa interessante: paixão, morte e ressurreição. Nesse texto, onde naquele domingo de manhã, Jesus do túmulo, ele ressuscitara, ele traz para todos nós, uma mensagem de fé e uma mensagem muito mais forte do que comer um pedaço de chocolate, vamos dizer assim. Chocolate é bom, acelera a serotonina, a alegria brota, fica todo mundo mais alerta, mas não é esta mensagem que o Senhor quer trazer, do qual o mundo todo, com um olhar comercial para a situação, tem feito. A mensagem que o Senhor quer trazer, e também não é só os 3 dias. Como se deu isso? Está relatado no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, um fato interessante. O Evangelho de São Marcos, também, capítulo 16, um fato interessante. Eles estavam em Cesaré de Filipos, eles quem? Jesus e os 12. Havia Pedro confessado que Jesus é o Senhor. Todos conhecem a mesma passagem de Mateus 16, quando Jesus, olhando para Pedro, falou: Pedro, agora não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu quem te revelou. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o clima era de espiritualidade muito forte. Por quê? Primeiro, que o lugar não era lugar para judeus estar. E Jesus propôs para os discípulos subir a Cesaré de Filipos, bem em frente, o grande paredão dos deuses gregos. Jesus declara ali as portas do inferno e mostra para aquelas portas não prevalecerão contra o reino de Deus. Então, a coisa está muito boa. De repente, Pedro afasta um pouquinho com Jesus
E Jesus diz, gente, é necessário eu ir a Jerusalém, ou subir para Jerusalém, e lá eu serei maltratado, serei preso, serei crucificado, passarei pela morte, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então Jesus faz uma promessa, um pouco difícil de aceitar, principalmente no momento, mas Jesus faz uma promessa para eles. E Pedro, chamando Jesus à parte, diz, mestre, de maneira nenhuma isso acontecerá contigo. Tenha misericórdia de ti. Ele estava dizendo, Jesus, não é necessário. Pense um pouquinho no Senhor mesmo. Pense um pouquinho. De uma forma, isso não acontecerá. Jesus viu na boca de Pedro que não era Pedro. E Jesus disse, Satanás, para trás de mim, você tem sido pedra de tropeço no meu caminho. Aquele momento ali, muito glorioso, muito conhecido, esta passagem, tudo começou ali quando Jesus exteriorizou a sua promessa de ele dizer, eu morro, mas eu ressuscito. Por que eu digo isso? Antes de Jesus, vários outros líderes haviam passado e dito, eu sou Cristo, ou eu sou o Messias. Uns até intitulando com os seus próprios nomes mesmo, dizia ser um profeta vindo da parte de Deus, e levaram muitas pessoas para o deserto e fizeram um suicídio em massa, ou do contrário, foram assassinados, grupos grandes. Então essa desconfiança de alguém falar assim, eu sou o Cristo, isso já havia circulado no meio dos judeus, do povo daquela região. Agora vem Jesus e dizendo, eu morro e vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro disse, não, Senhor, de maneira nenhuma. E Jesus repreende Pedro, e Jesus fala, não, Pedro, para trás de mim, Satanás, eu vejo que agora não é você. Saindo dali, eles foram para Jerusalém. Aqui começam as três palavras que nós falamos aqui. Paixão, que é dor, sofrimento, símbolo das ervas amargas, morte, estarei ali no sepulcro desligado, os mortos não têm consciência do tempo real, e ressuscitarei ao primeiro dia. Irmãos, qualquer promessa é boa, mas o melhor da promessa é quando ela se cumpre. Porque quantos outros prometeram, eu vou morrer e vou ressuscitar? Inclusive, até pessoas conhecidas hoje, com religiões grandes no mundo, tiveram as suas promessas de voltar para buscar os seus seguidores, e eles estão no túmulo até hoje. Quer dizer, não está mais, mas está morto até hoje e não ressuscitou. Então, até que se cumpra uma promessa, é apenas uma promessa. Não podemos já crer em todo o processo, porque, por enquanto, é somente uma promessa. Quando olhamos para o que Jesus fez, nós lembramos da salvação do ser humano. Eu sempre gosto de relatar isso aqui. A salvação não estava nos planos de Deus. Preste bem atenção nessa palavra, uma palavra difícil de entender provavelmente para muitos. A salvação do ser humano não estava nos planos primários de Deus. Quer dizer, Deus não tinha esse plano, eu vou salvar o homem. Por quê? Porque Deus não fez o homem para pecar, não fez o homem para morrer. Então, se Deus tivesse, desde o início, ao criar o homem, já determinado que lá no futuro Jesus morre e salva o homem, Deus seria cúmplice da queda do homem. Quer dizer, ele faz o homem, faz o buraco para o homem cair dentro e depois Jesus vem salvando. Não foi assim. A salvação não era plano. A salvação foi necessária na caminhada, no percurso, por causa do erro dos homens. Ela foi necessária e Deus trouxe o Salvador para salvar o homem. Esta é a realidade. E quando ele chama, o texto é muito interessante, que a oportunidade era para vários se candidatarem, mas o profeta Ezequiel, ele relata que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram e deram as costas. Não é isso que nós entendemos em Ezequiel 30?
Então o Senhor provê o próprio Filho numa missão e manda ele à terra nascer de um ventre para que pudesse crescer, amadurecer e ir para o desafio dos 700 metros aproximadamente, mais temido de todo o mundo naquela época. Que era o quê? Era do Fórum, que é a fortaleza de Antônia, saindo por trás da fortaleza até o Calvário, mais ou menos 700 metros, temido, que ninguém gostaria de percorrer ali, porque todos os que passavam ali estavam carregando nas costas uma sentença de morte e morte de cruz. E naquela sexta-feira, como falamos, a paixão de Cristo, ele passou pela via dolorosa que nós chamamos hoje, verdadeiramente aquilo era o corredor da morte, porque todos que passavam ali terminavam no Calvário, e ali vai o nosso Senhor, como ele disse uns dias atrás com os apóstolos, os discípulos, lá em Cesaré de Filipos: eu vou a Jerusalém, vou ser açoitado, vou ser preso, vou ser morto, e ele estava agora caminhando para o cumprimento da profecia. Às vezes olhamos e pensamos: Senhor, seria necessário tudo isso? Seria necessário, irmãos, para ser igual aos outros líderes que haviam passado, prometido e não cumprido? Não valeria a pena, não. Valeria ele só com o que ele fez em vida, já seria bastante. Mas ele queria fazer algo, não para ele, porque ele é imortal, ele queria mostrar que ele tem poder até sobre a morte, que é o pior de todos os inimigos do ser humano, que a morte é um ser vivo. Então ele ia vencer a morte para que nós, após ele ressuscitar, ele disse: vocês agora vão crer, porque se vocês também vierem a morrer por amor de mim, preste bem atenção, ele não está dizendo obra, ele está dizendo: de mim, eu também o ressuscitarei no último dia. Uma palavra muito interessante, que às vezes nós olhamos assim: aquele que não deixar pai, mãe, mulher, marido, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Ele fala por amor dele, não da obra. Vamos entender duas coisas: uma coisa é Deus, uma coisa é Cristo, outra coisa é a obra dele. Muitos perdem tempo com a obra e não conhecem o dono da obra. Você sabia? Ah, não sabia não. Muitos perdem tempo com a obra, fazendo a obra. Ah, porque eu tenho que fazer, porque Deus falou que se eu não abandonar isso ou aquilo em favor da obra. Ele não disse obra, ele disse dele. Ele é uma coisa, a obra é outra coisa. Se você se apegar mais a ele, ele faz a obra através de você. Quantos entendem isso? Viva! O nosso sucesso é a sensação da missão cumprida. Você já fez alguma coisa que você teve aquela sensação de uma missão cumprida? O nosso sucesso é a sensação de uma missão cumprida. Jesus veio também, teve uma missão. O sucesso do cristianismo, a força que alavancou em meio a todas as pedras de tropeço que tinha na época, e o cristianismo brotou, foi exatamente a missão cumprida. Cristo, missão, vai como enviado, vai, eu te envio uma missão e você vai cumprir essa missão. E Jesus, eu fico pensando naquelas centenas de pessoas de um lado e do outro lado do corredor da morte, que nós falamos assim, A via dolorosa ali, os 700 metros aproximadamente, mais temido. Jesus ali sendo açoitado, envergonhado até então, todos vendo, sabendo que ele era aquele a qual fez os milagres, e muitos dos que estavam jogando pedra sobre ele, batendo, cuspindo, gritando palavras de ofensa, muitos daqueles foram curados por ele. Muitos que estavam gritando, às vezes não falavam, os que estavam manifestando com mãos, às vezes os braços não mexiam, pernas não mexiam, eles esqueceram do milagre que eles haviam recebido e agora, dias depois, por que não dizer assim, estavam eles crucificando o próprio mestre. Mas a Bíblia fala que Jesus, na caminhada,
ele continuou, foi até o Calvário, desceu ao sepulcro, ainda na sexta-feira, ainda ao sepulcro, ainda era sexta-feira, ficou o sábado inteiro no sepulcro, o corpo frio, enrolado naquela pedra. Aqui começa a vitória do cristianismo. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, no final de ano, nós encontramos muitas luzes piscando, colorida, e para não dizer que onde você diz que aquilo não atrai os olhares, aquelas luzes coloridas, as árvores piscando, mas, na realidade, nós não tivemos vitória, nós que eu digo, o cristianismo não teve vitória nenhuma no nascimento de Jesus. Por isso que nós, cristãos, não comemoramos o nascimento de Jesus, porque ele nasceu e naquele dia nasceu um tanto de menino também, em todo Israel, em todo o mundo. Era só mais um menino. Quem poderia garantir que ele viveria até os 33 anos sem pecar? Porque ele era homem, como Deus, ele se fez homem. E o homem está sujeito a tudo, o próprio texto em Hebreus diz que ele foi sujeito a tudo, mas lá diz já em nada pecou, já dizendo o pós. Então não temos vitória no nascimento, a vitória do cristão é na ressurreição. É morte, ótimo, todo mundo vai morrer, mas quem vai ressuscitar? Até o momento da ressurreição de Jesus, ninguém havia ressuscitado ainda. Não, pastor, não. Mas e o Lázaro? O Lázaro, ele não ressuscitou. O Lázaro reviveu. E o filho da viúva? Ele reviveu. E a filha de Jairo? Ela reviveu. Reviveu para futuramente, daí um tempo, morrer de novo. Ressurreição é levantar da morte para nunca mais morrer. Porque você vê, por exemplo, Lázaro, 4 dias no túmulo, ele reviveu, lá na região diz que ele viveu mais uns 16 anos e depois morreu de novo. Você compreendeu? Então, ele ressuscitou? Não, ele reviveu. Ninguém havia ressuscitado ainda. Até aquele momento, ele seria o primeiro, a primícia dos que dormem. E ele, o túmulo quietinho ali, mas nós temos um texto muito forte em Romanos 10, versículo 9 e 10. Que ali é um texto praxe de todos os cristãos, é um texto que usamos na evangelização, na confirmação da catequese, né? Ou das aulas que você vai ensinando, porque diz ali, se com a tua boca confessares o Senhor, que Deus o ressuscitou do meio dos mortos, você é salvo. Porque com a boca, com o coração você crê para a justiça, e com a boca você confessa acerca da salvação. Então, se com a tua boca confessares o Senhor, que Deus o ressuscitou do meio dos mortos, será salvo. Quando isso acontece na vida de um ser humano? Somente quando ele reconhece que Jesus é o Senhor. Ninguém confessa por confessar. Às vezes você já tem sua crença, você vem de uma religião, como é até moderno falar isso, né? De matriz afro. Você sabe o que eu estou dizendo? Macumba, isso mesmo, você está vendo? Macumba, sabe? E os seus derivados. Às vezes você vem de uma religião assim, e você diz, por que eu tenho que largar e aceitar Jesus? Ou às vezes você vem do romanismo antigo, tradicional, de pai para filho, e você diz, por que eu tenho que crer diferente? Ou de qualquer outra religião no mundo. São muitas, milhares de religiões. E você diz, por que eu tenho que fazer desta maneira e não posso fazer da minha? Sabe por quê? Porque não foi o pastor Ralph quem instituiu isso, foi o próprio Senhor. Ele diz, você quer ser salvo no último dia? Você quer ser salvo da destruição que virá sobre este mundo? Aceite o meu filho como salvador da sua vida, e a partir daquele momento ele entra para morar dentro de você, e no momento que ele entra para morar dentro de você pela confissão, você diz, Senhor, eu vou prometer, é o juramento, vou melhorar a cada dia para o Senhor. Hoje eu sou melhor do que a versão de ontem, amém? Pronto, você é salvo.
Meu irmão, agora caminha, mantenha a sua fé dentro aqui, esbarrou aqui, você volta, esbarrou aqui, você volta. Você nunca vai ser um anjo, vai virar um santo de uma hora para outra, mas você vai ser um cristão consciente que sabe do que você está fazendo e que você cultiva a sua salvação, que você desenvolve a sua salvação, porque o importante é você ser também um missionário. Sabe o que é um missionário? Aquele que tem uma missão. Qual missão? De fazer outra pessoa crer da forma que você creu. Você não precisa estar em nome de uma igreja, você pode fazer isso em particular, porque Deus lida com você em particular. Quem consegue entender isso? Viva! Então, aqui começa o dia 12, hoje, esse dia 12. Por que não dizer que quarta-feira até hoje, Israel já teve quase 3 confirmados, acho que teve um de manhã agora, terremoto em Judá, sabia? Você viu que o texto que eu li aqui de Mateus e o texto de Marcos, principalmente, fala que chegando ao túmulo houve um terremoto. Quando? Na ressurreição. Hoje se comemora a ressurreição e aconteceu um terremoto em Jerusalém. De uma escala pequena, mas houve um tremor, tudo bem e tal. E naquele dia houve um tremor. E as mulheres indo para o sepulcro, os varões indo para o sepulcro para crer naquilo que Jesus falou. Como vamos tirar a pedra? Disse o evangelista Marcos. Chegando lá, encontraram a pedra revolvida e um anjo assentado em cima da pedra. E o aspecto dele era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve, e disse: o que buscais? Buscais a Jesus? Ele já ressuscitou. Irmãos, não tem frase mais bonita, mais forte, que te garante a eternidade, que te dá autoridade agora, neste mundo aqui, e salvação no vindouro, do que esta frase dita: ele já ressuscitou. Se ele tivesse falado, ele já reviveu, seria algo momentâneo. Ele poderia ter vivido ali com 33, ele podia viver ali mais 50 anos, e depois ele morreria, como qualquer ser humano. Aos 80, 90 anos morreria, ou até menos. Mas ele não reviveu, ele ressuscitou. A Bíblia diz: se você crê que Deus, o Eterno, ressuscitou ele lá dentro do túmulo, enviou o espírito de vida ao corpo mortificado e ele reviveu, e naquele momento houve a ressurreição de Cristo, você é salvo. Você está salvo das coisas terríveis que está para vir sobre toda a terra. Ouvimos falar de tudo nesses dias agora, mas fique em casa, no sentido, fique crendo que Deus é poder para te revelar passo a passo. Nós temos uma cronologia muito importante que respeitamos na linha de pensamentos da escatologia, e nós não ficamos assustados com nada do que está acontecendo. Por quê? Até que aconteça o arrebatamento da igreja, ninguém sabe quando. Preste bem atenção nisso. Não estou falando vinda de Cristo, estou falando arrebatamento. A promessa única do cristianismo. Então, ninguém sabe, pastor, quando será? Ninguém sabe. Quando? Pode ser hoje, Páscoa. Pode ser amanhã. Pode ser qualquer outro dia. Mas no momento que o arrebatamento aconteceu, todas as outras coisas têm data no nosso calendário e hora marcada para acontecer. Todas, até o final dos tempos. Por que não podemos falar disso agora? Porque não aconteceu o arrebatamento. Por que eu me esconder dentro de casa com medo de coisas do inimigo? Porque o arrebatamento vem primeiro, irmãos. Por que ficar desesperado por algo que eu não vou sofrer? Eu não vou sofrer, você que está me ouvindo, que é salvo, não vai sofrer. Então, por que eu ficar desesperado? Vai acontecer isso, isso e isso. Irmãos, vai acontecer sim, mas depois da nossa promessa do arrebatamento. Porque se eu for cristão e não acreditar no arrebatamento, eu não estou sendo um cristão autêntico.
Eu creio que ele morreu, que ressuscitou o terceiro dia, mas não creio que ele me levará e me tirará daqui, no meio de um grande grupo de milhões de pessoas, que ele retirará ao mesmo tempo. Como diz o Apocalipse, ele dará a ordem aos seus anjos para que recolha nos quatro cantos da terra ao mesmo tempo. Eu sou um, você também é um. Amém? Nós temos até uma palavra esse ano que de perto nós somos todos iguais. Se eu posso, você também pode. Se eu posso crer e cultivar essa salvação, você também pode e deve fazer isso. Viva o Senhor! Naquela manhã, Maria Madalena, a outra Maria, mãe de Tiago, Salomé também, como diz o apóstolo Marcos, Salomé, estavam ali, Pedro, Tiago, João, um grupo, encontraram o sepulcro vazio e diz: vá, ele irá à frente de vocês para a Galiléia, e lá o vereis. Mas quando você abre em Lucas, a palavra interessante também no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 em diante, você acha uma coisa interessante ali, Jesus se colocando no meio assim da igreja, de um templo, de um salão onde aconteceu ali a última Páscoa e primeiro cerimonial de transferência, né? Naquele mesmo cenáculo ali, eles estavam ali dentro, cercados, com medo de retaliações, com medo de prisões, trancado. Jesus entra no meio deles e diz: paz seja convosco. Olha que coisa interessante, o texto em 21 diz: naquele mesmo dia da ressurreição, ele vai até o local onde eles estavam reunidos e diz: paz seja convosco. Nós sabemos que dentro do cristianismo existem alguns códigos secretos que Jesus mantinha com alguns discípulos em Jerusalém, porque a vida de Jesus mesmo era Galileia. Era uma vida mais de interior, né? Vamos dizer aí uns 80, 90 quilômetros fora de Jerusalém. Mas em Jerusalém ele tinha os seus enviados. E tinha uma palavra que repete algumas vezes, poucas, mas com um detalhe muito importante, que mostra que ele tinha um código secreto no meio de alguns discípulos, inclusive esse da ressurreição. Vá e diga para eles que desce a Galiléia e lá nós o veremos. Você acha que ele estaria falando: eu vou sair daqui domingo de manhã, vou caminhar 90 quilômetros até lá, na Galiléia, e lá nós encontraremos em Cafarnaum, e lá nós vamos contar como foi a ressurreição? Claro que não. Ele estava falando: volte ao princípio de tudo. Ele estava falando para mim, falando para você: volte ao princípio de tudo. Porque quando começamos a carreira da nossa fé, nós não éramos como hoje. Lembra? Nenhum de nós éramos como hoje. Você que está me vendo que é novo na fé, talvez você imagine assim: ó, pastor, não era crente? Crente, mas era os crentes mais dedicados, respeitava mais, tanto até o cumprimento, o trato, as promessas que a gente divulgava, o evangelismo, a forma de você, a sede de fazer outra pessoa crer no que você já creu, começando com a sua família e os amigos. E hoje, quando se apresenta às vezes o Senhor Jesus para alguém, é assim: vai lá que ele te cura, vai lá que ele abre a porta para você trabalhar, vai lá que ele vai prosperar, fazer você ficar rico, vai lá que ele arruma namorado, namorada, marido, mulher para você. Às vezes nós apresentamos isto, que qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa de Deus para isso. Onde que precisa de Deus para abrir uma porta de trabalho? Onde precisa de Deus para arrumar um namorado? Onde precisa de Deus para fazer? Não precisa disso, irmãos. Nós estamos vendendo como mercadoria barata nas bancas de mercado e vendemos por qualquer preço. Vai lá que ele vai te enriquecer. Ele não prometeu nada disso. E nós ficamos falando para os outros que ele prometeu. Ele prometeu, sim, que ele salva você, busca no arrebatamento, leva você para o átrio, depois tribunal de Cristo, depois bodas do Cordeiro, e desce com você no Monte Carmelo para a batalha do Armagedon, para que a igreja possa assistir o grande e terrível dia do Senhor. Isso ele prometeu. E às vezes não falamos isto. Irmãos, salvação é necessária. E salvação foi necessário. Eu disse lá no início, não estava no plano de Deus salvar o homem? Não,
porque Deus já fez o homem para não acontecer isso. Mas o homem se deteriorou, não é verdade? Então, aprouve Deus salvar o homem, e Deus traz agora, da tribo de Judá, desde lá de Abraão, vem seguindo, e traz a salvação através de Jesus. Esta palavra hoje, ela mostra um cristão consciente. É Páscoa, pastor? É Páscoa. Tem coelho? Não, não tem coelho. Tem chocolate, pastor? Não, não tem chocolate. Tem sangue no Calvário. Porque o próprio apóstolo diz, a religião que não tem sangue no Calvário, ela é falsa. Então tem sangue no Calvário. Jesus foi para o túmulo, 3 dias no túmulo, foi um pouco de sexta, sábado inteiro e um pouco do domingo. Mas de Israel, 1 hora já conta o dia. Então 3 dias, ressuscitou no domingo pela manhã, como num dia de hoje, não foi no dia de hoje, mas como se fosse um domingo assim de manhã, ele levanta do túmulo, se arruma, veste sua roupa, estava todo massacrado. Irmãos, há mais ou menos 800 e poucos anos antes do acontecimento, o profeta Isaías teve uma visão. Vou ensinar a você agora. Pastor, eu devo acreditar nos profetas ou não? Eu devo acreditar nas profecias ou não? A Bíblia diz que você tem o direito de julgar as profecias. E também, de vez em quando, até o profeta também, para ver se a profecia tem veracidade ou não. Observa uma profecia 800 anos antes do acontecimento, por boca do profeta Isaías. O que é que ele diz? Isaías diz assim, tendo uma visão, à noite ele parou e começou a escrever. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, rejeitado, homem de dores, do qual dele não fizemos caso algum. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías estava vendo o momento da crucificação, como a beleza dele se desfez com socos, com maus tratos, com fome, com tudo aquilo que ele viveu, principalmente esses 3 dias. Destruíram a imagem física, porque espiritual não tinha como eles fazer, então eles batiam no físico. E Isaías já estava vendo antes como ele ficaria desfigurado, e assim ele ressuscitou desta maneira. Porque chegando na tarde do domingo, ele mostrou as chagas, as feridas que ele recebeu durante a travessia do corredor da morte, da via dolorosa. Mas agora o Senhor, ele fala mais forte um pouquinho, sabe por quê? Ô pastor, como eu sei se o profeta é de Deus e a profecia é de Deus? Vou te ensinar aqui. Vou te ensinar uma coisa que eu já pratico há muitos anos. Talvez você já recebeu uma palavra vindo da minha boca. O profeta não é afoito e o profeta não tem necessidade de profetizar. Ele sabe, mas ele não tem a necessidade nem se sente obrigado a ter que fazer. Porque o homem desaparece que o Senhor cresça. Viva? Amém? Então o homem desapareça e o Senhor cresça. Como saber? Irmãos, não podemos usar o nosso cartão de crédito, por exemplo, se você não tem dinheiro no banco, não é verdade? Essa é a parte mais fácil de você entender isso. Você pega o seu cartãozinho e vai lá na loja comprar suas mercadorias, e você pega o cartãozinho e passa o cartão ali, tá certo? O cartão é ouro, é 5 estrelas, é Banco do Brasil, não importa. Você passa, a pessoa olha no seu rosto e fala assim, foi reprovado. O que a pessoa faz? Ela pega assim, limpa assim, vai de novo. A pessoa passa o cartãozinho de novo, lentamente, deu reprovado. Geralmente o dono do cartão fala, sua máquina. A pessoa de bom grado vai lá, traz uma máquina, conecta uma máquina, digita ali de novo e você fica esperando. Passa o cartãozinho lentamente, você está até orando. Ó Senhor, coloca um crédito, Senhor, coloca um crédito.
e no final vai dar o quê? Reprovado. Sabe por quê? Nada vai fazer aquele cartão passar. Se você olhar para a dona da loja e falar, eu sou crente, eu sou da igreja tal, não importa o nome da sua igreja. Jesus não abriu denominação aqui na terra, não. Não importa o nome da sua igreja. Você vai dizer, eu sou crente, eu tenho 10, 20, 30 anos que eu sou crente, passa o cartão. Passou, reprovado. Se você falar, eu sou dizimista, eu frequento todos os cultos, eu sou uma pessoa que eu não peco, passa o cartão. Reprovado, meu irmão. Só existe uma coisa que vai gerar um crédito para você. Se você pegar dinheiro e colocar na sua conta, correto? Sim ou não? Viva! Em Deus é a mesma coisa para você entender. Ou você acha que uma vez, Romanos 10 disse, com a tua boca confessares o Senhor, que Deus o ressuscitou do meio do morto, será salvo, eu já tenho crédito para o resto da vida? Não, ele só me deu o bilhete da entrada. Agora eu sou obrigado a colocar crédito naquilo que eu faço. Porque principalmente se eu quero operar no reino. Irmãos, é bonito você estar às vezes atrás de um púlpito, você entregar uma profecia, é bonito você trazer uma visão, uma revelação, mas a maioria do que tem hoje na praça é falso. Olhe para mim, olhe dentro dos meus olhos. A maioria do que tem hoje na praça é falso. Principalmente quando começa assim, Deus mostrou na madrugada, sabe? Você já pode pôr um pé atrás. Quando Deus mostrou, olha, eu estava falando, Deus mostrou algo, sabe? Nunca se completa, é tudo no abstrato. É falso. Por quê? Porque são pessoas que não têm crédito, têm boa vontade, têm vida boa com Deus, é servo, é fiel a Deus, eu não estou entrando nessa questão, mas não tem crédito. O cartãozinho passa e dá reprovado. Mas o que vai fazer a pessoa ter crédito? Quando ele começa a mostrar para o que está lá fora a salvação que ele tem. Então você encontra com um crente, às vezes, ele tem 1 ano, nunca levou ninguém a conhecer Jesus. Às vezes ele tem 2, 3, às vezes tem 10 anos, nunca levou alguém a conhecer Jesus através nem do testemunho, nem do conhecimento dele. Como que uma pessoa dessa tem crédito ainda para profetizar no meio? Se você falar, pastor, mas a pessoa disse que ouviu, eu creio. Eu tenho até um estudo de libertação que eu ensino aí. Eu creio que a pessoa ouviu, mas de quem foi que ela ouviu? Quem é o mentor que está falando ali? Quem é o Espírito iluminado que está trazendo as vozes, a visão, a certeza para a pessoa falar? Será o Espírito Santo? Em Efésios 6,12 fala o quê? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo mal que habita nas regiões celestes. Todos os espíritos habitam no mesmo lugar aqui, ó, o Espírito Santo e os espíritos malignos. Aí você não tem crédito, você sobe para buscar algo de Deus, porque você está com vontade de fazer a obra, um aproveitador desse dá uma mensagem para você e você entrega. Aí quer dizer, quem fica comprometido é você. Pastor, como resolver isso? Você só pode passar o seu cartão se você tem crédito, meu irmão. E o crédito é gerado, não é por você ser uma pessoa boa, não é por você ser amigo do pastor, não é por você congregar na igreja X ou Y, é por você ganhar almas para Cristo. Qual é a regra de um cristão para manter assim uma média? 1 alma a cada 3 meses. Hein? Presta atenção aí. 1 alma a cada 3 meses. Se através de você a pessoa confessa Jesus Cristo, faz o juramento de procurar melhorar cada dia na sua presença, aquilo é um crédito violento que você tem diante de Deus. Agora, meu irmão, a voz que você vai ouvir, com toda certeza, é uma voz que vem do Senhor, é o Senhor direcionando você. Eu não estou dizendo que você não é profeta, estou dizendo que aquela profecia não foi pautada nas linhas do Evangelho, porque você deu um cheque sem fundo. E agora Deus que é obrigado a cumprir para você? Claro que não. Você tem que ter crédito primeiro. O crédito só é gerado quando você gera alguém no reino. Preste bem atenção nisso. Pastor, eu sou uma pessoa que eu prego e multidão converte. Não acredito nisso. Olhe para mim aqui. Irmãos, tem 36 anos de crente, já passei essa época.
Não acredito nisso. Não tem esse negócio de multidão levantou a mão. Não funciona, não. O negócio é frente a frente. Meu irmão, qual o seu nome? Meu nome é tal. Olha, eu te falar, eu sou um cristão. Tá? Eu me tornei cristão porque eu criei em Jesus nessas condições que eu vivia. E eu agora sou um cristão e eu quero te apresentar a doutrina cristã. Jesus é o Senhor, Deus é o Senhor, Jesus, Filho de Deus, é o nosso Salvador. Ele tem uma promessa para nós. E eu começo a pregar e a pessoa não vai ficar sensibilizada, não. Ela vai ficar tocada pelo Espírito Santo que está em mim. E ela diz, olha, mas eu queria era isso. Então o que eu estou fazendo não é certo? Não. Você quer se tornar um cristão autêntico, na presença do Senhor e subir no arrebatamento quando Ele vier? Eu quero. Então faz a oração comigo. Quando você fizer isso, a cada 3 meses, uma alma pelo menos, converter através de você, você tem crédito para entrar no mundo espiritual e falar em nome de Deus, que com toda certeza o Senhor vai falar, filho, pode falar que eu vou cumprir. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Amém? E o que você mais encontra hoje são pessoas que não têm crédito mesmo. Igualzinho no comércio aí. Porque nós estamos passando uma época difícil, não é isso? Financeira em todo o mundo. Então a pessoa tem o cartão, mas não tem o crédito. Tudo bem, mas já tem a metade do caminho, já tem o cartão. Então você também, no espiritual, nós estamos assim. Muitas e muitas pessoas que não têm crédito e todos querem operar no mundo do espírito. Por que não opera aqui? Operar no físico, não há tanta necessidade de crédito, basta a sua fé. Agora, se você quer operar, ministrar, quer modificar situações, você precisa ter crédito. E hoje, nessa Páscoa, no Pessa judaico, na Páscoa, né, que é Pascuar, no latim, que é Páscoa, você tem uma força muito grande mesmo. Quando você pega e fala, Senhor, eu aceito, eu te aceito, venha fazer assim, ó Deus, o que vai acontecer? Você vai ter uma bênção muito grande, você vai se tornar um cristão, você vai ter condição de agir em Deus. Faça nessa Páscoa e da agora para frente, com esta mensagem, com as mensagens que Deus vai colocar no seu coração, transforme a sua vida, seja um cristão cheio do Espírito. Ganhe uma alma esta semana ou 2. Acompanhe esta alma para que ele cresça, ele tenha vontade de crescer. Ande com esta pessoa de uma maneira forte para que você possa, em nome de Jesus, ter um nome registrado como cristão e cristão autêntico mesmo. Com toda certeza, Deus estará com você. Então, o que eu posso dizer? Feliz Páscoa para você, tá bom? Feliz Páscoa para você e tenha uma semana de bênção, uma semana de grande paz mesmo. Não fique assustado com as ordens que vai chegando de um lado e de outro. Pastor, eu não sei quantos dias eu vou ficar parado. Eu também não sei. Eu só sei uma coisa, que breve, muito breve, nós estaremos já operando e Deus estará nos dando condição de estar operando naturalmente, como nos outros dias, e você também. Mas enquanto isso não chega, o que nós temos que fazer? Manter dentro de uma regra, não vamos escorregar muito, né? Não podemos. Vai acompanhando os cultos online, tanto aqui como em outras igrejas, vai acompanhando, tem muita mensagem boa nesses dias, graças a Deus. Nós temos 3 na semana, mas tem várias mensagens que a gente vai deixando. Vai fazendo o trabalho de uma forma que você em casa, você possa fazer alguma coisa, que quando as portas abrirem, você sai na frente de muita gente. Viva o Senhor? Amém? O nosso salmo, o salmo da semana, é um salmo interessante. É o salmo de número 58. Ele diz assim, o salmo 58 tem propriedade que, cultivada através da leitura diária, promove o afastamento de pessoas maldosas e ferinas, faz o homem descobrir coisas ocultas, trazendo soluções e um sinal divino com pessoas comprometidas. Assim verá o rei Uzias morrer. Olhe bem, é uma tradução do 58, geralmente ela fica na nossa rede social. Alguns irmãos passam de um para os outros nos seus WhatsApp, mas ela fica aí disponível a tradução da interpretação ou revelação do Salmo. Não é o Salmo? Não é o Salmo. É a revelação do Salmo.
é o suprassumo. Quando você espreme o salmo, ele vai pingar esta gota aqui. Vou ler de novo. Tem propriedade que é cultivada através da leitura diária, promove o afastamento de pessoas maldosas e ferinas, faz o homem descobrir coisas ocultas, trazendo solução e um sinal divino com pessoas comprometidas. Assim, verá o rei Uzias morrer. Mas isso aqui é muito inteligente, não é, todos não conseguem entender, claro, mas também a palavra de Deus ela se revela assim. Ela necessita que você busque um pouquinho para que você entenda. Nada vem mastigadinho, não. A palavra de Deus é uma coisa interessante, que quando você pega o segredo da palavra de Deus, está em Isaías 28:10. Quando você pega o segredo, quer aprender a palavra de Deus, Isaías 28:10. O que está escrito ali? É regras sobre regras, mandamentos e mandamentos, é regras sobre regras e mais mandamentos, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. A palavra não vem pronta. Você pega um pouquinho em Gênesis, um pouquinho em Êxodo, vai no Apocalipse, volta em Mateus, vai em 1 Coríntios, volta em Juízo, quer dizer, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Em outras palavras, a palavra de Deus está escondida dentro da sua própria palavra. Ela não está o texto pronto de revelação para você, você tem que escavar. E os discípulos de Jesus, certa feita, andando na Galiléia, perguntou a Jesus por que isto acontecia assim. E Jesus respondeu exatamente isso que eu estou falando para você. Ele respondeu em Lucas, capítulo 10, versículo 8, ele faz uma resposta para todos assim, o porquê que a palavra ficou escondida dentro da palavra. Ele diz assim, Lucas 8, versículo 10. Olha o que ele disse aqui. Por que, Senhor, que o Senhor escondeu a palavra dentro da palavra? Ele diz assim, e disse-lhe Jesus, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábola, porque vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam nada. Jesus deu essa palavra para os discípulos. Então, a palavra dele está escondida dentro da sua própria palavra. Você quer uma palavra? Deus vai te dar um pouquinho aqui, mandamento mais mandamento, regra mais regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele fala todos os dias. Deus fala. Se você é um discípulo, ele não vai esconder de você, não. Ele vai falar com você. Amém? Quero fazer uma oração também. Neste momento, já recebemos algumas orações e ministração do louvor e orações fortes hoje. Mas eu quero deixar uma oração também para que esta semana, para você, seja uma semana encorajadora, que você possa encorajar alguém, começando com seus familiares e depois vizinhos, amigos, parentes, e levar um pouquinho ainda a palavra à distância um pouquinho. Quem sabe eu estou falando com você que hoje você diz, pastor, então eu quero ser um profeta. Primeiro passo para quem quer ser profeta ou falar uma profecia, ganhar almas para o reino. Se preocupa somente com isso. Esta semana consiga levar 1, 2, 3 pessoas. Meu irmão, você na hora que for passar o seu cartãozinho lá, você pode passar, não precisa nem de olhar não, vai dar aprovado. Ah, mas o cartão não está bom, a maquininha não está boa, pode passar que vai dar aprovado, porque você tem crédito. Todos entenderam? Curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, levantamos a voz aqui no altar, porque sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações, e sabemos que são muitas as pessoas que precisam receber, ó Deus, um pouco da tua palavra através da oração também. Eu peço ao Senhor por todos os mais velhos, os que estão, ó Deus, às vezes com dificuldade, aqueles que estão precisando de um socorro mais rápido, que o Senhor possa descer nesta noite ainda, seja aqui perto, seja longe, seja em casa, seja no hospital, onde quer que esta pessoa esteja, coloca as tuas mãos ensanguentadas, aquelas mãos que foi furada no Calvário, para que possa sarar, curar, dar ânimo para esta pessoa e levantar esta pessoa, não importa qual seja a doença ou qual seja a enfermidade.
esta pessoa está sendo cuidada, talvez por um bom médico, um bom hospital, mas a confiança primária é no Senhor que fez os céus e a terra. Toca nesta pessoa, Senhor, onde estiver, do alto da cabeça até a planta dos pés, que esta noite seja uma noite surpreendente, que ao amanhecer do dia de amanhã, esta pessoa veja mesmo a tua glória e possa comunicar o milagre aos outros que recebeu um milagre nesta noite através do Senhor Jesus. Pai, eu também oro por todos os que estão inseguros na questão de saúde, na questão sentimental, na questão material, profissional, que não sabe mais se tem a vaga de trabalho ou não, se vai continuar com o seu trabalho, com o seu comércio ou não, por causa que ficou parado um tempo. Põe as tuas mãos nessa noite, Senhor, é Páscoa. Nós cremos na ressurreição. Ressuscita o ânimo desta pessoa, ressuscita o espírito, ressuscita os negócios que envolvem a vida desta família. Eu peço ao Senhor agora, meu Deus, que nesta noite o Senhor toque onde estiver esse irmão, esta irmã, esse também que ainda não é convertido, meu Deus, ou está desviado, onde estiver esta pessoa, Senhor, o Senhor um dia disse, aquele que crê, o Senhor o levaria para morar com o Senhor. E nós cremos que o Senhor não vai perder nenhum desses que são seus. Põe as tuas mãos agora e sara a ferida. Levanta a pessoa que está caída. Direciona o que está sem rumo. Faça um milagre. E que o amanhecer do dia de amanhã seja para esta pessoa um grande dia, onde grande testemunho será contado das tuas bênçãos. Senhor, eu oro por os que estão no interior, estão em cidades longe, que estão mais difíceis do que aqui na capital. Senhor, onde estiver esta pessoa agora, que às vezes está precisando desta oração, ela colocou a mão sobre a testa, meu Pai, fazendo um tabernáculo. Eu estendo as mãos aqui, que não sejam as minhas, eu tenho crédito, Senhor, mas que não sejam as minhas, que seja as do Senhor a tocar sobre esta pessoa. Receba uma bênção nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a tua bênção em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Viva o Senhor. Viva!